Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de biologia, continuando nosso estudo sobre os ecossistemas, sobre a ecologia. Hoje iremos trabalhar com a energia e matéria nos ecossistemas. Vamos entender como é que a energia e a matéria fluem nos níveis tróficos, vamos entender como é passado de uma geração para outra, como é que a matéria sai do solo, passa por todos os organismos e retorna para o solo de novo. Vamos ver os ciclos do carbono, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio. E vamos ver também as pirâmides ecológicas. Pois bem, para iniciar, eu queria novamente trazer, como eu fiz na aula passada, o texto que encontra-se no início do material didático, do livro didático, que eu passo para vocês. Aqui fala o seguinte, bora fazer a leitura. O que é matéria? O que é energia? Neste capítulo, vamos tratar o que acontece com a energia e com a matéria em um ecossistema. Mas antes, é importante conhecer o significado desses dois termos. Então, entender o que significa matéria e entender o que significa energia. Em física, afirma-se que matéria e energia são apenas duas manifestações diferentes da mesma realidade física fundamental, e que uma pode converter-se na outra. Embora estejamos tratando de dois conceitos bastante complexos, talvez possamos simplificar um pouco as coisas dizendo apenas que a matéria inclui tudo o que forma o universo. As rochas, a água, os gases atmosféricos, as substâncias de que são feitos seres vivos, entre outros elementos. Então, a matéria é aquilo que percebemos como nossa realidade mais imediata. Tudo é feito de matéria. E a energia? Já a energia só pode ser percebida quando está sendo transformada. Quando sentimos o calor que emana do fogo, que é energia térmica, quando nossos olhos percebem a luz que vem do sol, energia luminosa, quando nossos ouvidos reagem a ondas sonoras que chegam até eles, energia mecânica, entre outras. Mais uma vez, de acordo com a física, energia e matéria não podem ser criadas nem destruídas, apenas transformadas. Não consegue se criar a matéria. Lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Para os seres vivos, a energia é fundamental à sobrevivência. É impossível sobreviver sem energia. Por meio da fotossíntese, os organismos clorofilados transformam a energia luminosa do ambiente em energia química, que fica contida em açúcares e outros compostos. Isto é, em matéria orgânica. Animais que se alimentam desses organismos usarão a energia obtida, convertendo-a, por exemplo, em energia térmico-mecânica. Assim, no equilíbrio de um ecossistema, matéria e energia estão constantemente em transformação. O que acontece, gente? Como é que uma planta cresce? Ela realiza fotossíntese. Fotossíntese, então a planta realiza a fotossíntese, fazendo o crescimento dela. Então aí a planta está fazendo o quê? Utilizando a energia luminosa para transformar em energia química. Aí vai um animal lá, se alimenta. Então esse animal está consumindo aquela energia que a planta fez. Aí, sei lá, foi a vaca que comeu. Aí mata a vaca, o ser humano come a carne. Então o ser humano já está se alimentando da energia da vaca. E tudo isso você não está criando energia, você vai transformar. A energia luminosa foi transformada em energia química na planta, essa energia química em matéria orgânica. A matéria orgânica foi consumida pela vaca, que criou mais matéria orgânica, que foi consumida pelo ser humano, que uma hora, quando morrer, vai se decompor e vai voltar novamente para a Terra. O ser humano está respirando, puxando gás oxigênio, eliminando o dióxido de carbono. Então o carbono está sendo retirado e está sendo eliminado para o ar. A planta pega esse carbono, realiza a fotossíntese. Tudo isso é uma mudança de energia e de matéria. E é isso que iremos trabalhar nessa aula de hoje. Bem, vamos ver agora o que acontece com o fluxo de energia em um ecossistema, com a energia do Sol mesmo, a energia luminosa que chega. O Sol é responsável por grande parte da energia que chega na Terra. Então, vamos imaginar que chega 100% aqui. Desse 100%, eu vou ter 30% perdido. Ele vai ser refletido. Refletido pelas nuvens, refletido pelo solo, pela água, pela vegetação. Ou seja, 30% nem vem para a Terra. Ela, quando chega, até vem, mas quando chega não absorve, a Terra não absorve. Dos 70% que resta, 60% é absorvido pelo solo, pelo ar e pela água. Aí, esse 60% vai fazer o aquecimento do solo, vai ficar circulando entre a atmosfera, entre o solo, a água. E os outros 10% é absorvido pela vegetação. É o que faz a vegetação aquecer, vamos dizer assim. Desses 10% absorvido pela vegetação, 1% é utilizado para realizar a fotossíntese. Fotossíntese, gente, é de extrema importância, não só
para dar alimento para a planta. Não, a fotossíntese é responsável pelo oxigênio que nós respiramos. Ela retira o dióxido de carbono, ó. Puxei o ar, puxando oxigênio. E vários outros compostos, nitrogênio, várias coisas. Mas o meu intuito aqui é puxar oxigênio. Eliminei o ar, eliminei dióxido de carbono. Imagina o tanto de seres humanos que existe fazendo isso daí. Na hora o oxigênio não iria acabar? Sim. O que acontece? A planta, para realizar a fotossíntese, retira esse carbono, esse dióxido de carbono, esse CO2 que eu estou eliminando, que todos os seres vivos eliminam, e consegue fazer a fotossíntese e libera oxigênio. Então a planta, os reinos fotossintetizantes são de extrema importância. Sem eles a gente não existiria, era impossível existir. Então esse é o fluxo de energia que acontece no ecossistema relacionado à energia luminosa que vem do Sol. Bem, os organismos fotossintetizantes existentes captam cerca de 2% de toda a energia solar que chega ao planeta. E aí não só plantas. Eu tenho plantas, eu tenho bactérias, eu tenho fitoplânctons, que são os seres responsáveis por fotossíntese. A gente fica achando às vezes que a Amazônia, o pulmão do mundo, é responsável pelo oxigênio. A gente tem que tomar cuidado com isso daí. É responsável por uma parte? É responsável por uma parte, mas a grande maioria vem dos mares, através dos fitoplâncton. Eles utilizam essa energia para produzir substância orgânica através do processo de fotossíntese. E a energia fica armazenada na forma de energia potencial química. Parte dessas substâncias orgânicas produzidas é utilizada por esses seres para a realização de processo de respiração e outra parte fica armazenada. Quando o consumidor primário, aquele lá que vai e consome do produtor, que no caso a planta é um produtor, alimenta-se dos seres fotossintetizantes ou dos seres produtores, a energia potencial química armazenada nos compostos orgânicos é transferida para eles. Os consumidores, então, utilizam a matéria orgânica ingerida para a produção de energia, que, por sua vez, é usada para a realização de alguns processos importantes para a sua sobrevivência. Outra parte das substâncias ingeridas é perdida nas fezes e urina. Ao servirem de alimento para outro organismo, os consumidores primários transferem sua energia para esse consumidor secundário e assim por diante. Então, o que isso está falando? Que o fluxo de energia vai passando através de cada nível trófico. A planta, ela produz, ela retira do sol, faz a matéria orgânica dela. Beleza, show. Aí vai vir lá a vaca, vai consumir a planta. Está consumindo aquela matéria orgânica que a planta criou. Aí vem lá um outro animal, consome a vaca que consumiu aquilo. Então aquela energia que a planta retirou do solo, que foi transformada em energia química, que transformada em matéria orgânica, passada para o consumidor primário, que no caso seria a vaca, que está consumindo o produtor, que é a planta, passou para ele. Vai se perdendo, claro. Durante cada passagem se perde. Porém, a energia ela é transferida de um nível para outro. Sempre isso, até chegar no nível que não ocorre mais essa transferência, até chegar no nível dos decompositores, que é quando decompõe, voltando para a natureza novamente, toda aquela energia retirada dela. Então, podemos perceber que a energia é passada para cada organismo da cadeia alimentar, de forma unidirecional. Não tem como você pegar e dar a energia que você consumiu da vaca, lá, ao comer a carne, não tem como você dar para a planta de novo aquela energia. Ela sempre vai passando apenas em um sentido. Aí, no caso, nós seres humanos, como não temos predadores, a gente vai tirar a energia que a gente consumiu quando? Quando a gente realiza atividades físicas, ou quando morre e as bactérias e fungos decompõem o nosso corpo. Aí volta novamente para a natureza. Então ela é de forma unidirecional, é apenas de uma direção. Seguindo sempre o sentido produtor até decompositor. Não é produtor diretamente para o decompositor. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, de quinta ordem, até quando estiverem, até chegar na hora da morte, que é o decompositor entra. É importante frisar que a cada nível trófico, menos energia é passada. Claro, se eu realizo uma atividade, se a gente elimina na urina, nas fezes, no suor, estou eliminando energia, então está se perdendo energia. O meu corpo utiliza dessa energia também para sobreviver. Então não é que uma ovelha come lá o capim. Ela retirou aquele capim, aquela energia do capim. Porém, para sobreviver, ela utiliza parte daquela energia. Não é que se alguém comer o carneiro todinho, a ovelha todinha, você vai ter que consumir toda aquela energia que o carneiro consumiu. Não, não é bem assim não.
Normalmente, apenas 5 a 20%, e a gente vai trabalhar sempre na faixa do 10%, da energia é passada para o próximo nível trófico, sendo esse fenômeno chamado de eficiência ecológica. A eficiência não é tão alta. Por quê? Imagina, você consome a quantidade e só 10% é passado para o seguinte. Então, não é tão eficiente. 90% é perdido ou é utilizado. Diante dessa baixa quantidade de energia transferível, uma cadeia alimentar dificilmente possui mais de 5 níveis tróficos. É raro você ver uma cadeia com consumidor de sexta ordem. Basicamente quase impossível. A energia pode ser representada através das chamadas pirâmides ecológicas. Uma pirâmide de energia mostra a quantidade de energia química potencial que está disponível em cada um dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. A base da pirâmide sempre é representada pelos organismos produtores, seguido dos consumidores. Esse tipo de pirâmide, assim como os outros, não demonstra os decompositores de um ecossistema. Como a gente falou na última aula, geralmente os decompositores não estão representados, mas eles sempre existem. Então, bora ver um caso aqui. Ó. Você vê, você tem a planta, o gafanhoto comeu a planta, então ele retirou parte de energia. Do que a planta tinha produzido, o gafanhoto se alimentou de 10%. O rato foi e comeu o gafanhoto, na imagem aqui. Esse rato, então, ele só se alimentou de 10% do que o gafanhoto tinha. A cobra comeu o rato. Tirou só 10% do que ela tinha pegado do gafanhoto. O gavião foi e pegou a cobra. Tirou 10% do que ela tinha pegado do rato. E por fim, o gavião morre e os decompositores retiram o resto de energia que tem. E isso é chamado de fluxo ecológico, de eficiência ecológica. Certo? Aqui, ó, a gente tem que sempre pensar nessa ideia de 10%. De 5 a 20%, existe, claro, né? A gente não vai ser sempre 10%. Porém, a gente fixa nesse valor de 10%, que é o mais aproximado. Então, vamos supor que eu tenho X energia produzida no ecossistema, na fotossíntese. Aí o gafanhoto vai ali consumir aquela plantação ali. Então, ele pegou apenas X dividido por 10 daquela energia. Supondo, vou botar a nível aqui para vocês entenderem. Supondo que aqui era 1000. Ele pegou 1000 quilocalorias. Como o gafanhoto se alimentou, mas só recebeu 10%, 10% de 1000 é 100 quilocalorias. O sapo se alimentou do gafanhoto. Então, o sapo, da energia total, vai ser dividido por 100, porque ele já está pegando só 10% das 100. Então, o sapo só 100 quilocalorias. E a cobra? A cobra, ao se alimentar da planta, ele vai pegar aquela energia original e dividir por 1000. Por quê? Porque é 10% da de cá. 10 dividido por 10, então a cobra estaria se alimentando só de 1 quilocaloria. É por isso que ela precisa se alimentar de mais de um sapo para conseguir se manter. Aí vamos supor que um gavião pegasse essa cobra. Aí o gavião só ia ter disso daqui, ó, 0,1 quilocaloria. Mas, professor, essa é a energia total ao consumir uma cobra? Não. Eu estou falando que essa é a energia vinda daqui, ó. Dessa produção de fotossíntese daqui, certo? Se essa cobra se alimentou de um sapo que tinha comido gafanhoto de um outro lugar, ele já está trazendo a energia daquele outro lugar, entendeu? Mas eu só estou mostrando que como é passado de um indivíduo para outro. Bem, as pirâmides ecológicas. O número de organismos, sua biomassa e a quantidade de energia contidas em cada nível trófico pode ser representados por meio de diagramas conhecidos como pirâmides ecológicas. Nelas, cada nível trófico é retratado por uma barra, cujas dimensões representam os valores indicados. Há 3 tipos de pirâmides ecológicas: a de número, a de biomassa e a de energia. Então, pirâmide de números. Na pirâmide de números, indicam a quantidade de organismos em cada cadeia alimentar. Ou seja, por exemplo, a mais comum é essa pirâmide aqui, ó. Você sempre vai ter o quê? Muitas plantas alimentando outros poucos animais. Sempre que a medida vai passando, vai diminuindo a quantidade. Aí você tem 5.000 plantas que foram servidas por 500 gafanhotos. E esses 500 gafanhotos servirão de alimentação para uma ave. Claro que a ave não vai comer 500 gafanhotos, é só uma forma de representar. Então, na quantidade, à medida que a gente vai passando de um nível trófico, a quantidade vai diminuindo. Por exemplo, predadores, carnívoros. Se a gente olha em uma savana mesmo, o que tem mais? Leões ou alces, por exemplo? Ou antílopes? Ou búfalos? Óbvio que são os leões, que é menos. Então, o que vai ter mais? As plantas ou os búfalos que vai consumir? As plantas. Então, sempre a gente vai ter a base muito maior.
E à medida que vai passando, essa quantidade vai aumentando. Porém, gente, essa pirâmide é uma das poucas que pode ser invertidas. Eu posso ter, por exemplo, uma planta grande, uma árvore grande, muito grande, servindo para gafanhotos comerem, se alimentarem dela. Porque aqui, quando eu falo nessas 5 mil plantas, eu estou pensando em plantinhas pequenas. Aqui eu já tenho uma plantona grande. Aí eu tenho os gafanhotos, aí os ratos se alimentando dos gafanhotos, as cobras se alimentando dos ratos. Então é uma pirâmide que ela pode ter o nível de produtores menor, muito menor do que o nível dos consumidores. E eu posso ter o caso mais extremo, que é esse caso aqui, quando eu analisar a nível de micro-organismos. Eu tenho uma planta, no caso, uma planta grande. Vamos imaginar que tem insetos aqui que está sugando a seiva dessa planta. Então, uma árvore imensa, uma sequoia, por exemplo. Aí tem os insetos que estão sugando ela. E dentro desses insetos existe o quê? Os protozoários, os micro-organismos. Aí, nesse caso, a pirâmide aqui ficaria invertida. Mas a tendência é quando eu analiso a nível de biomassa, a quantidade sempre tende a diminuir. A nível de biomassa não, gente, desculpa, a nível de número. Biomassa é agora. Biomassa, o que são as biomassas? São construídas pelas avaliações das biomassas em níveis tróficos de uma cadeia. O quanto que é passado de massa? Por exemplo, o quanto que uma vaca se alimentou durante a vida toda, o peso que ela comeu de planta. É muito, né? Agora, daquilo ali, eu vou consumir uma parte da vaca, um bife. Tá vindo muito menos. Certo? Então, como eu consumo também ao longo da minha vida, daquilo ali, quando eu morrer, um decompositor for decompor, ele vai se alimentar com uma quantidade muito menor ainda daquela energia que eu peguei ali, daquela biomassa da vaca. Então, a gente entende o quê? Que à medida que vai passando a biomassa, a quantidade de biomassa passada vai ser sempre diminuindo. No caso, o produtor aqui produziu 470 gramas por metro quadrado. Aí os herbívoros, quando se alimentaram, retiraram apenas 0,6 gramas. Você nunca vai ver a vaca comendo a planta toda. Tem raiz, tem um monte de coisa ali que não está aparecendo, mas que está sendo produzido. Aí um carnívoro se alimentou daquele boi. Desses 470 gramas produzidos, ele está se alimentando só de 0,01 grama. Mas, professor, o leão quando come lá, o antílope, é muito quilo de carne, gente. Mas eu estou falando disso daqui original. A vaca vai comer um pouco disso daqui, ali, até formar a quantidade dela toda. Mas eu estou falando que desse início aqui, desse primeiro que ela consumiu, o carnívoro vai chegar apenas a uma média de 0,01 grama por metro quadrado. Certo? Um caso muito difícil, que assim, difícil não, mas um caso que não é comum e que apenas acontece aqui é essa pirâmide aqui, ó, onde eu tenho uma base menor do que o segundo. Porque o fitoplâncton, ele produz pouco, mas ele se reproduz muito. O que seria um fitoplâncton? São algas na nível de microscópio, vamos dizer assim, que tem uma produção muito grande. E o zooplâncton se alimenta dele. Zooplâncton, aí quem assiste Bob Esponja, plâncton de Bob Esponja é um zooplâncton. Então, aí a medida, a única que vai ter uma quantidade maior vai ser o zooplâncton. Por quê? Porque ele vai se alimentar de muito disso daqui. Porém, à medida que vai passando, sempre vai diminuindo. Essa seria a pirâmide de biomassa. E por fim, a pirâmide que nunca vai ser invertida, nunca. Se eu botar uma questão para você, gente, das pirâmides ecológicas, qual pirâmide nunca vai ser invertida? Ela sempre vai seguir uma base maior e diminuir conforme a geração, o nível trófico vai passando. É a pirâmide de energia. Por quê? São o modo mais satisfatório de representação. Essas pirâmides nunca são invertidas. Elas mostram sempre de forma clara a perda de energia que ocorre em cada nível trófico. É óbvio, se eu me alimento, eu vou ter que usar essa energia para sobreviver. Se alguém, sei lá, se a gente vivesse no local e eu fosse um leão matasse para comer minha carne, ele ia se alimentar apenas de parte da energia que eu comi ao consumir um pedaço de bife, por exemplo. Então, à medida que vai passando o nível trófico, a energia vai diminuindo. Por exemplo, o produtor aqui produziu 10.000 quilocalorias por metro quadrado ao ano. O consumidor de primeira ordem só consumiu 10%, consumiu 1.000. E esses 9.000 foram perdidos, foram utilizados pela planta.
Já o consumidor de segunda ordem, apenas 100 quilocalorias dessa caloria original. O consumidor de terceira ordem, 10 quilocalorias, sempre só vai passando 10% para o nível seguinte. Bem, falando agora sobre os ciclos da matéria. Eu estou falando que a energia, a biomassa, vai sempre passando, né, de indivíduos para outros. Só que existe elementos que também são passados durante essa passagem de biomassa, né? Que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí eu vou relacionar com ciclos da matéria. Os ciclos biogeoquímicos, também chamados de ciclos da matéria, podem ser definidos como processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, sua passagem do meio ambiente, componentes físicos e químicos, para os organismos vivos e destes de volta para o meio. Por esses ciclos, envolveres organismos vivos, o meio terrestre, parte não viva e elementos químicos, recebe a denominação de biogeoquímicos. Durante um ciclo biogeoquímico, os elementos são absorvidos por seres vivos e são responsáveis por várias e diferentes reações químicas fundamentais para a sobrevivência desses organismos. Por exemplo, nosso corpo é formado grande parte por carbono. Então, de onde veio o carbono? A gente retirou ele de algum lugar. Ele está na natureza. A gente retirou ele ao consumir outros alimentos. Quando morrer, o carbono volta de novo para a natureza. Então, isso é uma forma do ciclo da matéria. A água que tem no nosso corpo, ela veio da chuva. Foi absorvida, a gente bebeu, comeu um alimento, do alimento retirou a água, a gente urina, a gente transpira, elimina água. Quando morre, volta de novo. Tudo isso é um ciclo biogeoquímico. Posteriormente, esses elementos retornam ao ambiente pelo processo de decomposição ou por outros mecanismos, tais como a transpiração, respiração, eliminação de fezes. Assim sendo, fica nítido que a matéria é reciclada e que os elementos tais como nitrogênio, carbono, oxigênio, fósforo, não são criados nem destruídos, apenas transformados. Primeiro ciclo da água, é um dos ciclos mais importantes que nós temos. Ciclo da água. A água, armazenada na atmosfera, ela pode ser volta para a superfície terrestre através da precipitação, que é a chuva, e também em forma de gelo, né? Quando acontece neve, é a água descendo na forma de gelo. Essa água ela volta para a superfície, pode infiltrar formando os lençóis freáticos, pode escorrer pela nascente do rio, e ela é utilizado tanto na produção de fotossíntese como na própria ingestão de todos os seres vivos. E a gente vai ter o quê? Quando a água é evaporada, quando a gente consome a água, essa água ela volta de novo pela natureza por quais processos? Pelo processo de transpiração, pelo processo de urinação. De urinar, não sei nem se existe o nome urinação, pelo processo de urinar. Tudo isso a gente está perdendo líquido. E esse líquido volta de novo para a natureza, evapora, volta lá para as nuvens, a nuvem acumula, se precipita, volta no formato de chuva, vai para o solo, a planta retira do solo a água, faz toda a ingestão para fazer os processos químicos e assim sucessivamente. Perceba que há havendo sempre um ciclo. É retirado, mas volta de novo para a natureza. Segundo ciclo, o ciclo do carbono. E é aqui que os indivíduos fotossintetizantes são de extrema importância. 90% da parte do nosso corpo é formado por carbono. A gente elimina carbono quando respira. Puxei o ar, puxando oxigênio. Eliminei o ar, estou eliminando dióxido de carbono. O que acontece? Esse carbono que é eliminado na respiração, na combustão, tanto se eu boto fogo, eu estou eliminando carbono. As grandes empresas eliminam dióxido, os carros eliminam monóxido de carbono. Todo esse carbono é eliminado para a natureza. Se não fosse os indivíduos fotossintetizantes, a natureza já estava complexada de tanto carbono. O que é as plantas? Bora botar as plantas, mas são todas que realizam a fotossíntese. Elas retiram o dióxido de carbono para fazer a fotossíntese. Nesse processo, ela vai absorvendo carbono e vai jogando para sua superfície, para toda a planta. Ao se alimentar daquilo, o indivíduo, o animal que está se alimentando da planta, ou o ser humano é um animal. Qualquer coisa que se alimenta da planta, ela está ingerindo carbono, certo? E aí, também na própria respiração, a gente acaba puxando gás carbônico também. Não tem como separar só o oxigênio. E isso vai passando de um indivíduo para o outro. Aí, a vaca consumir a planta que tem carbono. Eu consumi a vaca, então, sempre está passando de um ciclo para outro.
E isso é chamado do ciclo do carbono. Mas o grande importante do ciclo do carbono seria o que? A planta. Opa. Seria a planta, porque ela que é responsável por retirar o dióxido de carbono, converter em oxigênio, ela tira o dióxido de carbono, faz a fotossíntese e libera oxigênio. Tá? E aí todos o restante de reações que acontecem, a gente volta a eliminar esse carbono de novo para natureza. Por fim, o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico bastante encontrado na natureza. Na atmosfera, por exemplo, ela é formada principalmente por gás de nitrogênio, cerca de 78%. Apesar de importante para a sobrevivência de todo organismo, a maioria não é capaz de retirar da atmosfera para sua utilização. Eu preciso de nitrogênio no meu corpo, mas eu não consigo retirar. Quando eu estou respirando, eu estou puxando gás de nitrogênio. Ele vem misturado com oxigênio. Mas é que esse gás também é eliminado, não tem como eu tirar. Então eu preciso de um indivíduo que consiga retirar esse nitrogênio e consumi-lo para que aí sim eu possa fazer uso desse nitrogênio. Para compreendermos melhor o ciclo do nitrogênio, podemos dividi-lo didaticamente em etapas, que é a fixação, a nitrificação e a desnitrificação. Bora lá. Fixação, nitrificação, desnitrificação. A fixação, que é essa primeira etapa aqui, é a etapa em que as bactérias fixadoras atuam. Eu vou precisar dessas bactérias fixadoras de gás nitrogênio. São exemplos desse tipo de organismo as cianobactérias e as bactérias do gênero Rhizobium. Vocês vão ver muito esse nome nas atividades. Essas bactérias elas vão viver associadas às raízes de algumas plantas, principalmente de plantas leguminosas, feijão, soja, por exemplo, formando espécies de nódulos. Se você puxa um feijão, você vai ver que na raiz tem uns nódulozinhos, uns caroços, vamos dizer assim. Nesse caroço é um agrupamento dessas bactérias do gênero Rhizobium que vai retirar esse nitrogênio através desse processo de fixação. Nessa fase onde as plantas retiram, a raiz da planta, as bactérias retiram o nitrogênio, esse nitrogênio é transformado em compostos orgânicos nitrogenados, aminoácidos principalmente. As bactérias do gênero Rhizobium, para formar os nódulos das raízes leguminosas, inicialmente penetram nessas plantas ainda jovens. Na formação, então, lá, as bactérias já vão penetrando na planta. A multiplicação das células infectadas leva à formação desses nódulos. Essa associação é benéfica tanto para a planta quanto para a bactéria, porque a planta, se ela tem essas bactérias, ela consegue viver em um ambiente fraco, um ambiente pobre em nitrogênio. E as bactérias vão se alimentar da matéria orgânica da planta que a planta produz, das substâncias alimentares da planta. Aí elas vão pegar essas bactérias e vai transformar em amônia, em NH3, e depois vai transferir para a planta, que ao morrer e decompor, libera essa substância para o solo, ajudando assim na fertilização. Em virtude de liberação da amônia, ajudar na adubação do solo, é muito comum plantar leguminosas após o plantio de algumas culturas. Por exemplo, para você produzir milho, a raiz do milho vai retirar muito nitrogênio do solo. Quando depois da plantação do milho, vai ficar um solo fraco, um solo pobre em nitrogênio. Aí é costume, depois de algum tempo plantando milho, que os produtores plantem feijão ali para fazer o quê? A reativação desse nitrogênio no solo, através do processo de fixação. Então, amônia no solo, que vai acontecer? Vai vir agora o processo de nitrificação. E essa nitrificação, que é esse processo aqui, vai ocorrer em duas etapas. Primeiro, formando nitrito, depois formando o nitrato. Para formar o nitrito, vai entrar as nitrosomas, as bactérias do gênero nitrosomas, e para formar o nitrato, as bactérias do gênero Nitrobacter. Primeiro vai ocorrer, como eu falei, a formação do nitrito, o NO2, e posteriormente a formação do nitrato. As bactérias, essas bactérias do gênero nitrosomas, realizam a oxidação da amônia, produzindo assim o nitrito. Depois, as do gênero Nitrobacter vão fazer o quê? A produção do nitrato. Esse nitrato ele vai ser facilmente absorvido no solo e vai ajudar o quê? A formação dos aminoácidos e das bases nitrogenadas, que vocês vão ver lá no terceiro ano, quando estiverem estudando comigo. E, por fim, há o processo de desnitrificação,
que é quando algumas bactérias também, aqui as bactérias desnitrificantes, vão pegar esse nitrogênio e vai eliminar ele na forma de gás para a atmosfera. Então, perceba que ocorre 3 processos. Fixação, que é quando as bactérias retiram esse gás de nitrogênio do ambiente, vai transformar em amônia. A amônia serve para fertilizar o solo. Também quando o indivíduo morre, vai tudo na forma de amônia para o solo. Vai vir as bactérias nitrificantes, que vai pegar esse amônia, transformar em nitrito e nitrato. Esse nitrato consegue ser absorvido pela planta. E aí, ao alimentar, a gente está consumindo o nitrogênio. E por fim, vai vir as bactérias desnitrificantes, que é as bactérias que vai pegar o nitrato o nitrito que está no solo e vai liberar elas de novo para o meio ambiente, completando o ciclo. Então, galera, foi isso a aula de hoje. Falando do processo de energia e biomassa no ecossistema, e bem como os ciclos biogeoquímicos. Dúvidas podem me chamar, eu vou deixar a atividade para vocês responderem, como eu sempre faço. Pesquisem, ficou com dúvida, assista a aula novamente, faça a pesquisa e, por fim, vocês precisam descobrir esse lado de pesquisa mesmo, não só ficar perguntando, porque não é toda hora que eu vou estar disponível e vocês precisam aprender. Certo? Mas qualquer dúvida também, não achou, pode me perguntar que eu estou aqui para ajudar vocês. Belezinha, galera? É isso aí. Boa semana para vocês, até a próxima semana, com fé em Jesus. Valeu, galera, tchau.